Boa noite, amados irmãos. Vamos iniciar mais um momento perguntas e respostas segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Pergunta número 1. É infringir a lei de Deus não querer engravidar, já que os espíritos precisam reencarnar? A lei divina, ela não nos obriga a nada. Nós temos um planejamento reencarnatório conforme nossas necessidades de evolução. Se for planejado para essa encarnação, você ser mãe ou ser pai, e você não cumprir, você vai cumprir em outra com certeza. Não terá como fugir disso. Até mesmo porque pode ser que ainda nessa reencarnação, você sinta a necessidade de ser pai ou de ser mãe, né? E a gente tem que lembrar também, assim, que cada um ele tem seu livre-arbítrio, né? E pode ser também que às vezes a pessoa ela não quer ter filho, mas faz um bem enorme para os filhos dos outros, para os filhos alheios, né? Vamos dizer assim. Faz algo de um benefício geral, né? E assim ela está evoluindo, ela está honrando com seus compromissos também, né? Quanto aos espíritos que precisam reencarnar, com certeza, se não é por um, é por outro. Né? Dependendo de quando o espírito ele tem que voltar à Terra, com certeza sempre vai ter meios para ele reencarnar. Tá bom? Pergunta número 2. Essa briga toda que está acontecendo no mundo faz parte desse processo novo de regeneração? As brigas que acontecem no mundo, tanto políticas quanto sociais, são por causa da ignorância do ser humano, da falta de respeito pela opinião do outro, da ganância, do egoísmo, do orgulho. Não é por conta da transformação, né, da mudança de planeta de provas e expiações para regeneração. Todas essas brigas ainda é devido à inferioridade do ser humano. Quando os homens começarem a praticar as leis de Deus, com certeza tudo isso acabará. Pergunta 3. Na minha família tem uma pessoa que se tornou muito evangélica, mas está acabando com o casamento dela pelas suas condutas e falta de cuidados próprios, falta de autoestima. Ela será culpada se o casamento for destruído? Deus sempre nos dá os meios de vivermos bem, né? Qualquer religião, ela não tem por interesse dissolver qualquer união, né? Porque se for assim, não é uma religião ligada a Deus. Mas elas estão aí para, assim, nos ensinar a viver bem, passar os ensinamentos de Deus, nos ajudar a conviver bem com quem está ao nosso redor, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com a nossa família, né? Dentro dos preceitos do respeito e do amor. Se pela conduta de um ou de outro, ou falta de interesse, essa união chegar ao fim, com certeza a pessoa terá aí a sua parcela de culpa, né? Porque a gente sempre será responsável pelos nossos atos, e isso independente de religião. Quem sabe se uma conversa amiga, fraterna, é claro que respeitando as convicções dessa pessoa, né, os conceitos que ela tem, mas ajudando a clarear a situação para ela, não venha a ajudá-la, né, nesse caso, nesse relacionamento. Pergunta número 4. Os animais veem espíritos de forma clara? Todos nós e qualquer ser estar interrelacionado na natureza. Então tudo vibra, tudo tem energia. E os animais, eles percebem. Eles percebem porque eles têm uma sensibilidade, não tão desenvolvidas aí quanto as dos seres humanos, mas eles têm. E eles percebem determinadas coisas que os nossos olhos às vezes não enxergam. Eles podem ver um espírito claramente, assim como também perceber uma energia boa ou ruim,
sabe? Sem que ela tenha uma forma definida, sem que seja um espírito desencarnado. Eles também percebem a vibração no ar, uma energia, né? E então, às vezes, a gente vê aí, no caso do cachorro, olhando para a parede, para um lado, para um canto, latindo, rosnando ou se inquietando. É que alguma coisa que os nossos olhos não percebem, eles percebem e estão vendo. Mas não é caso assim da gente ficar assustado, né, ou preocupado, porque tudo tem um motivo, né? Tudo tem um motivo, tem uma causa. Toda a criação de Deus é algo muito bonito, é algo muito belo. Então não tem por que se assustar com essas coisas, mas acontecem e eles podem ver sim. Pergunta número 5. Quando a pessoa desencarna, quanto tempo ela leva para tomar consciência do mundo espiritual? Todos os espíritos, ao desencarnarem, eles passam por um momento de perturbação, né? Que eles não sabem o que aconteceu, tá meio que sonolência ainda. E isso pode ter uma duração variável, depende do nível evolutivo do espírito, do quanto que ele é apegado à matéria, do conhecimento que ele tem sobre a vida após a morte, né, sobre a crença dele. Então pode levar algumas horas, como também pode levar a meses, anos, séculos, né? Quanto mais conhecimento sobre a imortalidade, sobre a vida após a morte, sobre a crença, né, nessas coisas, o despertamento dele se torna mais rápido. Mais rápido ele terá consciência do plano onde ele está, do lugar onde ele se encontra e como ele se encontra. Pergunta número 6. Existem espíritos que nem tomam conhecimento do seu desencarne e já reencarnam de novo? Existem algumas reencarnações chamadas reencarnações imediatas, mas elas acontecem assim mediante uma determinação anterior, sabe? Algo que já estava programado pela espiritualidade juntamente com esse espírito. Conforme é explicado no Livro dos Espíritos, na questão 224, o processo reencarnatório, ele não se dá a esmo de qualquer jeito. Sempre existe uma programação, um planejamento, né? Então, geralmente os espíritos eles habitam mais tempo no plano espiritual para depois voltar à vida corporal. Geralmente é isso que acontece. Essas reencarnações imediatas são mais raras, por assim dizer. Pergunta número 7. Se uma pessoa morrer vítima de uma obsessão, ela vai responder por isso? Sim, ela vai responder por isso também, porque, de certa forma, ela permitiu que o obsessor trabalhasse ali com ela, estivesse junto, né? Quando uma obsessão acontece, ela não é só culpa do espírito, né? Nós que atraímos eles com o nosso padrão vibratório, com a nossa conduta. É claro que a obsessão também pode ser uma vingança de inimigos desencarnados, né, de outras vidas, né, que se ligam a nós por conta de alguma coisa que nós fizemos a ele, né? Mas em todo caso, é preciso sempre orar e vigiar, né? Procurar ajuda numa casa espírita, onde existem reuniões e tratamento para esses casos de obsessão. No Livro dos Espíritos, na questão 469, está escrito assim, ó: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiais especialmente dos que vos exaltam no orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Então é isso, minha irmã, meu irmão que fez essa pergunta. É orar e vigiar e tentar mudar a conduta. Pergunta número 8. Como fazer para controlar nossos instintos e evitar que através deles a gente atraia os espíritos obsessores? Então, primeiramente, deve-se descobrir e aceitar quais são as suas fraquezas, o que te desarmoniza,
Quais são as condutas que você tem, né? Que intimamente, lá no fundo, você sabe que não são boas. Quais são as atitudes que às vezes você toma num impulso e que depois você se arrepende? A gente precisa identificar o mal, vamos dizer assim, o mal, entre aspas, que existe em nós. Porque a partir daí a gente começa a trabalhar em cima deles. Sabe, a partir daí você vai se reformar, você vai tentando se livrar desses instintos, né, dessas más tendências, trabalhando todo dia ali na sua melhora, orando, né? O orar é muito importante porque ele nos equilibra, ele nos dá força, né? Então peça a Deus que te ajude, que te livre das tentações, que te dê força, né, para enfrentar essas tentações, para não sucumbir e para não se tornar aí vítima de espíritos que podem se aproveitar dessas fraquezas e te fazerem mal, né? Se esforce para mudar, ore, a oração sincera, a ligação com o mais alto, ela é como um escudo para nós. Pergunta número 9. O verdadeiro amor existe na Terra? O amor, ele é a conexão e a atração entre as almas e os mundos, né? Existem diversos tipos de amor, né? O amor conjugal, de marido e mulher, o amor materno, o amor filial fraterno, o amor à pátria, o amor à raça, à humanidade. Eu acredito que ainda não conhecemos o amor em toda a sua concepção, sabe? Aquele amor puro, aquele amor sem ciúmes, sem posse. Mas quando a gente sente que ama, quando sentimos amar alguém, é porque isso é verdadeiro em nós. Um dos maiores prazeres que o homem pode ter aqui na Terra é o de encontrar corações que se simpatizam, né, com o seu. Que eu acho que dá aquele gostinho de felicidade que deve existir assim muito plena, né, em mundos superiores, né, no mundo dos espíritos perfeitos, né, onde tudo vibra amor, tudo é o bem, tudo é benevolência. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde possui, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Pergunta número 10. E se eu passar a minha encarnação toda sem frequentar uma religião, isto está errado? Meu irmão ou minha irmã que perguntou, não se pode dizer que você está errado. Até porque nós temos um livre-arbítrio, né? Ninguém é obrigado a seguir uma religião. Hoje, aqui na Terra, nesse plano, nós vemos que a religião ela tem por objetivo a transformação moral do homem, né? Fazendo reviver os ensinamentos de Jesus, dando um parâmetro, dando um caminho, né? Mas para muitos seguir uma religião ela é importante, né? Porque ela dá base para a sua evolução, para suas convicções, às vezes funciona como um freio para suas más tendências. Mas o que é mais importante? Porque tem muitos que seguem religião, mas eles não seguem os ensinamentos de Jesus. Eles não seguem a lei do amor. Então, às vezes, o que importa, vamos dizer assim, né, ser fiel a uma religião, mas só por dizer que está numa religião, mas realmente não a segue, né? O mais importante é o bem que você faz, é o amor que você traz no coração, são suas boas ações, as suas caridades, o bem que você faz ao próximo, o mal que você não executa, isso é que é importante. Quando todos os seres humanos alcançar a perfeição, ninguém vai mais seguir religião nenhuma, né? Nenhum rótulo religioso, porque a religião universal vai ser a prática do amor. E por hoje é só, meus irmãos. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade do estudo da noite, pelas perguntas enviadas, pelo tempo que vocês disponibilizaram a estar conosco, ouvindo, estudando, né? Então, eu rogo a Deus para que abençoe a tudo e a todos, muita paz e luz. E se tiverem dúvidas, outras questões, podem enviar nos grupos ou enviar no privê de cada ADM, tá?
tá? Boa noite a todos, que Jesus esteja convosco.